Senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez aqui em Canhoba, né? Estado de Sergipe, esse estado maravilhoso, minha turma de pós-graduação, que maravilha, né? Essa turma belíssima de pós-graduação em Ciências Criminais. Muito obrigado aqui por estar em Canhoba com vocês e com transmissão ao vivo para os polos de Lagarto, os polos de Estância, o polo de Sergipe, certo? E me parece que mais 2 polos estamos ao vivo, certo? Ao vivo também para o Brasil todo, nesta parte apenas, no resto vamos ficar gravado. Muito obrigado, meu nome é Martinez, sou o professor Carlos Henrique Alves Martinez e vamos, nessa parte da aula, focar um pouco sobre a questão das espécies de crimes omissivos, né? Crimes que são feitos por omissão. É muito importante o estudo desses crimes por omissão, não é? Muito prazer estar com vocês e quero dizer a vocês que eu sou advogado, psicanalista, sou professor universitário e tribuno do júri. E a gente atende no júri, que é apaixonante, no Brasil todo, certo? Quem quiser anotar aí meu WhatsApp para qualquer dúvida, eu estou às ordens para poder atender a vocês aí. É o 719-9103-0089. É o 719-9103-0089. Vou repetir o WhatsApp: 719-9103-0089. Estou às ordens de vocês, até o leigo mesmo, o senhor e a senhora está me assistindo, que gosta de júri. Conhecer o direito é seu direito, conhecer o direito é para todas as pessoas na sociedade, independente de que se vão ser juristas, se vão ser operadores, se vão ser advogados, se vão praticar profissionalmente o direito ou não. Conhecer o direito é um direito do cidadão. Por isso me sinto muito feliz em ministrar essas aulas. E o leigo pode perguntar também, é só adicionar o nosso WhatsApp, 719-9103-0089. Bota o 9 na frente, 99103-0089, certo? WhatsApp 719-9103-0089. Nós estamos com um júri em São Paulo, estamos com 2 júris em São Paulo e um júri agora em Brasília, fora do que nós temos aqui em Salvador e Feira de Santana. Esses processos estão transcorrendo, estão em curso e será marcada a data do júri para que o senhor e a senhora possa assistir. Eu teria o prazer, como tribuno, estar na tribuna defendendo o meu constituinte, certo? Qualquer dúvida já sabe, o nosso WhatsApp é 719-9103-0089. 719-9103-0089. Vamos lá. O nosso estudo hoje vai se basear em espécies de crimes omissivos. Vamos lá. Na conduta criminosa nós temos 2 aspectos. A conduta comissiva e a conduta omissiva. Conduta comissiva e conduta omissiva. Na conduta comissiva é o ato de praticar, de fazer, e o omissivo é o ato de abster-se, de fazer algo que deveria fazer. Então vamos lá, há 2 espécies de crimes comissivos: próprios ou puros, que é a primeira espécie, e a segunda espécie, impróprios, impuros ou comissivo por omissão. Certinho? Vamos entender essas espécies aqui nesse trecho da aula que está sendo filmado ao vivo, o restante ficará gravado. Aqui o pessoal de Canhoba, muito obrigado a todos vocês, perto de Salvador. Estou aqui hoje, no sábado, já dei aula de manhã em Salvador, agora à noite aqui em Canhoba, retorno amanhã para Salvador, devo ter uma pós-graduação em Alagoinhas na segunda à noite. Terça de manhã eu tenho aula de graduação em Salvador, a manhã toda. Terça à noite aula de graduação e vida que segue, né? Eu fico feliz em poder estar servindo no trabalho profissional de professor, de educador. Educação é base de tudo, certo? Vamos lá. Então, os primeiros, que são os próprios ou puros, são aqueles em que o próprio tipo penal, o tipo penal é onde você vai encontrar a descrição da conduta que é considerada violadora da norma penal e, consequentemente, responsável por uma sanção na esfera penal.
O tipo penal descreve uma conduta omissiva. Ele dá alguns exemplos aqui e nós vamos ao artigo 135, um artigo muito interessante para a gente ler, do Código Penal. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Aí nós temos que é um crime omissivo, você se omite, mas ele é próprio, ele é puro, porque ele vem descrito no tipo penal. Muito importante que entenda isso. O segundo tipo, o segundo exemplo que nós vamos dar é o do artigo 244. 244, que é muito importante que a gente leia, para que vocês possam ter entendimento. 244. 244. O 244 diz o seguinte: deixar sem justa causa, deixar sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido, ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicial que tenha sido acordada, judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendentes ou ascendentes gravemente enfermo. Esse é o artigo 244. O tipo da omissão, ele já vem expresso, A omissão própria ou pura, ele já vem no tipo penal, expressa, não tem para onde correr, ele vem de forma expressa, certo? Vamos a outro exemplo que ele deu, que é o 269. Eu fico feliz aí, muito obrigado a vocês pela presença, mais uma vez, estamos aqui no tipo, na conduta omissiva própria, certo? Ou pura. 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, certo? Aí é importante, esse tipo penal também já vem descrito na conduta. Será obrigatória, só uma observação aqui, a notificação de doenças profissionais e das produzidas por condições especiais de trabalho, comprovadas ou suspeitas. Aí ele remete, faz uma remissão à CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, no artigo 169, na CLT. Bom, feitas essas considerações, vamos agora entender mais um pouquinho sobre esses crimes aí que nós estamos estudando, que são crimes próprios ou puros. Tais crimes são crimes de mera conduta, ou seja, o tipo penal nem sequer faz referência à ocorrência de um resultado naturalístico. É um crime de mera conduta. A conduta é essa, mera conduta, sem fazer uma alusão a um resultado naturalístico que possa vir a ocorrer. Basta que o sujeito se tenha obtido indevidamente, independentemente da ocorrência de qualquer modificação no mundo exterior. O mundo exterior não se modificou, continua aquele mesmo. É o chamado crime de mera conduta. Nesses casos, portanto, não se coloca a discussão estudada no item anterior a respeito dos requisitos para a imputação de um resultado a uma omissão. Então, independente do resultado, basta aquela conduta estar enquadrada no tipo penal, não tem resultado naturalístico que representaria a modificação no mundo exterior, já está enquadrada na omissão própria, ou pura. Repita-se que, nos crimes puros, basta a inação, a qual não se vincula necessariamente a algum resultado material. Bom, nos crimes comissivos por omissão, que nós vamos chamar também de impróprios ou impuros, o tipo penal incriminador descreve uma conduta positiva. É dizer, uma ação. O sujeito, no entanto, responde por crime
porque estava judicialmente obrigado a impedir a ocorrência do resultado. E mesmo podendo fazê-lo, em plenas condições de fazê-lo, ele se omitiu. Ele tinha que fazer, certo? Para que alguém, por isso é que ele é considerado comissivo por omissão, impróprio e impuro. Porque ele tem comissivo, um fazer, né? E comissivo por omissão. Deixou de fazer algo que deveria fazer. Para que alguém responda por um crime comissivo por omissão, para que alguém responda por um crime comissivo por omissão, é necessário que, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tenha o dever jurídico de evitar o resultado. Ele tem o dever jurídico de evitar o resultado. As hipóteses em que há o citado dever jurídico são as seguintes: dever legal ou imposição legal. Primeira hipótese: quando o agente tiver por lei obrigação de proteção, cuidado e vigilância. Exemplo: mãe com relação aos filhos, diretor do presídio no tocante aos presos, certo? E assim sucessivamente. Dever de garantidor ou garante é o segundo: quando o agente de qualquer forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, não apenas contratualmente. É o caso do médico plantonista. O médico plantonista, o guia de um alpinista, o salva-vidas com relação aos banhistas, a babá com relação às crianças e assim sucessivamente. O terceiro tipo, ingerência na norma, quando a gente criou com seu comportamento anterior um risco de ocorrência do resultado. Temos o exemplo: nadador exímio que convida para a travessia de um rio pessoa que não sabe nadar, torna-se obrigado a evitar seu afogamento. É obrigação, comissivo por omissão. A pessoa que joga um cigarro aceso em matagal obriga-se a evitar eventual incêndio. Caso contrário, é comissivo por omissão, certo? Note que a omissão, o non facere, ela pode ser também nessa modalidade impura que exige o comissivo por omissão. Certinho? Comissivo por omissão. Feita essas considerações, nós vamos prosseguir a nossa aula e dizer que a partir de agora não estará ao vivo, mas com certeza gravado para todos vocês. Quero agradecer por demais aí a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão assistindo, e dizer que é apaixonante trabalhar com direito penal. Agora também já estou ministrando a matéria de processo penal, e dizer que são matérias apaixonantes em que a gente precisa realmente cada vez mais estar presente, cada vez mais atuante. E dizer que estar em sala de aula é ensinar aprendendo, aprender ensinando, enfim, essa troca de ideias, troca de informações, troca de experiências, né, que a gente com certeza desenvolve no dia a dia e que a gente põe em prática aqui em sala de aula. Dizer que as pós-graduações de Sergipe, Alagoas e Recife que eu estou dando, elas vão dar uma apertadazinha no carnaval. Vai haver uma diminuição dos horários por causa do carnaval. Mas nós vamos ter aula da pós-graduação, vamos trabalhar forte. Carnaval só alguns dias, principalmente aqui em Sergipe. E essa nossa terra canhoba maravilhosa. Um abraço também à rádio daqui, a Rádio Canhoba, que sempre nos apoia. Se o senhor e a senhora é acadêmico de direito, é advogado, ou uma pessoa que não tem nada a ver com direito, um leigo, mas que goste do tribunal do júri, ou tem algum parente, ou seja também o réu, e precise de uma dúvida a nível educacional como professor e como profissional, estou às ordens. O meu WhatsApp é 719-9103-0089. 719-9103-0089. É só ligar que a gente vai atender vocês aí maravilhosamente. Gente, eu peço silêncio no estúdio. A gente faz uma aula aqui que é sensacional, graças à nossa faculdade que permite isso, mas peço silêncio, porque senão a gente dificulta o nosso trabalho, dificulta o colega que está ouvindo. Quero também deixar registrado aqui, os meus alunos acadêmicos, que nós não vamos facilitar com a frequência, todos têm que vir, é presencial,
O curso é presencial, tem que vir se não tomar falta. Tem aquela margem dos 25%, na graduação é 25%, sei se na pós, e tem também, depois disso, uma forma de justificar, mas lá com a coordenação. E a questão de nota, nós vamos fazer provas, vamos fazer seminários, vamos fazer o júri simulado, tudo isso vale para nota. Então eu espero que nós possamos ter esse rigor acadêmico aí, tá certo? Muito obrigado, tá ao vivo agora, muito obrigado, daqui a pouco vai estar gravado. Vamos continuar nossa aula aqui em Canhoba, certo? Salvador Canhoba, Salvador Estância e, antes do carnaval, Salvador Aracaju. Muito obrigado, Estado de Sergipe, amo vocês de coração, ó, de coração para coração. Muito obrigado, muito feliz em poder estar tirando essas dúvidas, fazendo essas aulas e trazendo para vocês informações qualificadas. Muito obrigado. Assista também a nossa Rádio Júri, www.radiojuri.net. Temos também a www.americaweb.minharadio.fm e temos a www.universitariafm.radio.br. Nós estamos firmes aí nas nossas rádios. Temos também a www.jovemban.radio.br. Estamos juntos aí. Muito obrigado, queridos. Até a próxima, se Deus quiser. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês. Obrigado. Fez um barulhozinho, agora está com silêncio. Muito obrigado. O professor Martinez agradece. Muito bom dia, senhoras e senhores, com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus Todo-Poderoso, o olho que tudo vê, que iniciamos os nossos trabalhos hoje, abençoado sábado, dia 15 de fevereiro de 2020, aqui na graduação Direito Penal 3. Meus queridos, vamos trabalhar hoje com a questão de conceito de morte, porque ele é importante para o direito penal, a gente estipular o conceito de morte. O que é que a gente tem como conceito de morte? Vamos lá? Para caracterizar o momento da morte, para escrever, caracterizar o momento da morte, não interrompendo, se a gente puder e tiver oportunidade, eu acho bom a gente dar também a aplicação da pena, a dosimetria da pena. Por quê? Porque tem a ver com a questão das penas e tem a ver com a questão de progressão de regime. Deu para entender? É um assunto também gostoso, fascinante. Para caracterizar o momento da morte, a fim de se detectar a consumação do delito de homicídio, do delito de homicídio, delito que é crime de homicídio, e é material, que é crime de homicídio e é material, sempre se considerou, dois pontos, as lições de Almeida Júnior e Costa Júnior. Dois pontos. Eu vou dar o conceito, vai abrir aspas, desses dois autores, certinho? Certo, gente? Vamos entender uma coisa. No crime de homicídio, se torna muito importante, e eu gostaria que vocês participassem também, porque a aula é boa quando ela é participativa, não é? Vocês escrevem, porque a cópia é a melhor forma de aprendizado. Quando você ouve, vê eu falando e escreve, o aprendizado é fantástico. Para um pouco, a gente comenta, para um pouco você já debate, e essa é a melhor forma de aprendizagem. Então vamos lá. É muito importante a gente detectar
o momento em que ocorreu a morte. Por quê? Isso, a palavra dela está correta. Nós vamos detectar o momento em que houve consumação delitiva. Ou vamos cair na tentativa de homicídio. Distinguir esses dois fenômenos jurídicos é de uma importância vital. Por que é de uma importância vital? Muda tudo completamente. Por quê? Porque todos nós sabemos que o agente, o autor de um delito, ele é, quando for para copiar, eu falo copiar. Quando for parar, eu falo parar. O autor do delito, ele é punido de acordo com o seu grau de culpabilidade. Então, de acordo com o grau de culpabilidade e de acordo com as consequências jurídicas daquele delito. As consequências de um homicídio consumado são umas, de um tentado são outras. Mesmo que o tentado seja independente da vontade do agente. Deu para entender? Então, aí é importante a gente detectar o momento que ocorreu a consumação. Além do mais, o momento que ocorreu da consumação vai nos levar para o fenômeno já visto por vocês de causa superveniente relativamente independente. Eu estou com um caso agora em Brasília e outro em São Paulo. O de Brasília houve o tiro, certo? Socorrido, chegando no hospital. Depois de 7 dias, ele teve uma infecção hospitalar. Então, aí nós temos uma causa superveniente, relativamente independente. Na minha opinião, ele vai responder pelas lesões, né, ou pela tentativa, mas a consumação se deu num outro lapso temporal proveniente de um outro assunto, de uma outra causa, que não o tiro. Mas a infecção foi ocasionada pelo tiro. Mas é pela internação. Sim, mas se ele não tivesse, não ia... Mas, se você está no hospital e tem uma causa que é a infecção hospitalar, essa causa foi superveniente, relativamente independente. Relativamente independente. Nós temos o caso aqui para a gente estudar, entendeu? Não, o laudo vai dizer que foi internado, o laudo correto é internado por motivo de perfurações e a causa da morte é uma só, não existe duas causas de morte, uma só. A causa da morte é infecção hospitalar. Poderíamos falar numa tese, uma hipótese, dependendo de cada caso, causa superveniente relativamente independente. Por isso é importante que a gente tenha essa consumação, essa ideia de quando ocorreu, aonde ocorreu, tempo e espaço, o crime de homicídio, certo? Aí poderia ser a hipótese tentativa de homicídio ou a hipótese de lesões corporais graves. Nós vamos ver essas duas hipóteses aí. Vamos lá. As lições de Almeida Júnior e Costa Júnior nos diz que, agora copiado, a cessação das funções. Bom dia. A cessação das funções vitais. Tudo bom, meu querido? Prazer.
as cessações das funções vitais do ser humano, abre parênteses, coração, vírgula, pulmão e cérebro, vírgula, de modo que ele não possa, sobreviver. Esse parênteses fechou no cérebro, né? Fechou no cérebro. De modo que ele não possa sobreviver, vírgula, por suas forças e energias fortes, por suas forças fortes, por suas forças e energias fortes e próprias. Dá uma paradinha de copiar aí para explicar uma coisa a vocês. Porque a partir desse momento ele não tem força própria, nem energia própria, que ele está querendo dizer, nem força própria, nem energia própria para sobreviver àquela patologia, né? Aquele ferimento, aquele sintoma que ele passou a apresentar de forma independente. Se ele for utilizar através de aparelhos, já é outros 500, certo? Prosseguindo, vírgula, agora escrevendo. Terminando então os recursos médicos validados para a sua sobrevivência por si próprio, dentro da medicina contemporânea. Vírgula. Assim, os médicos vão estipular a sua morte. Ponto de segmento. Agora vocês vão fazer assim, uma observação, 2 pontos. O momento da consumação do homicídio se torna de vital importância para o direito, tanto para se saber da causa mortis
causa mortis, bem como suas consequências que vão até a competência para julgamento do homicídio ou tentativa na esfera territorial. Na esfera territorial. Vamos lá entender isso? Para isso, ponto, ó, eu só vou falar, depois vocês vão copiar. Nós vamos nos remeter, voltar ao artigo 4º e ao artigo 6º do Código Penal. O quarto é o tempo do crime e o sexto, Lugar do crime. sexto é o lugar do crime. A criminalidade. O sexto tem um vídeo que explica direitinho essa situação. Quem? Que foi que você falou? Quem tem ouvido? Quem? Ele falou outra coisa. O sexto, eu tenho um vídeo que explica direitinho essa questão do sexto, que é a competência territorial. Então, por isso, nós vamos fazer aí uma pesquisa, bote aí, pesquisa, 2 pontos. Pesquisar a consumação ou tentativa do homicídio ou tentativa do homicídio diante dos artigos 4º e 6º do Código Penal. O 6º tem um conflito com a norma do Código de Processo Penal, certinho? Que vocês devem dar uma estudada no 6º também. Bom, vamos lá. Caso prático. Prático. Eu acompanhei o processo de Misael Bispo de Souza, aquele que foi acusado e condenado no júri, mas ainda está em recursos, de Messia Nakashima. Ele tendo um advogado lá em São Paulo, a gente fez o contato e acompanhou com a doutora Delma Gama, que estava para ser contratada a perita dele do caso. Acabou não sendo contratada como perita por assuntos outros que não veio ao caso. E a partir daí eu coloquei na época meus alunos para a gente estudar aquele caso junto com Delma. E o caso é complexo demais quanto à competência territorial. Vamos lá? O que diz a competência territorial? Que ele pegou ela para sequestrar, hipoteticamente que ele foi condenado apenas em 1º grau na sessão do júri. Pode haver modificação nos recursos. Ele pegou ela em Guarulhos, levou de carro até a represa Nazaré Paulista. Presta atenção que Guarulhos é um local, Nazaré Paulista é outro local, é outro município. O corpo foi encontrado em Nazaré Paulista e a perícia detectou que os últimos atos consumativos do delito de homicídio ocorreram na represa de Nazaré Paulista. Só que a investigação com o doutor delegado e o doutor promotor e o doutor juiz
teve início em Guarulhos, que ela estava desaparecida. Estão dando para entender esse raciocínio? Quando o corpo aparece lá em Nazaré Paulista, na minha opinião, vocês vão formar sua opinião com essa tese, certo? Na minha opinião, a competência territorial deveria ter sido deslocada de Guarulhos para Nazaré Paulista. Os atos, onde, não é uma questão de provas, é onde consumou-se o delito. Onde consumou-se o delito. Onde consumou-se o delito. Resultado da história. Eu vou botar de novo o vídeo para vocês verem que eu faço a diferença, o conflito entre o artigo 6º e o artigo 70 do Código Penal brasileiro. Código de Processo Penal. Então, o que acontece? A competência, os atos praticados em Guarulhos até aquele momento seriam válidos, as investigações, tudo direitinho. Não fere o princípio do juiz natural nem do promotor natural, e a competência seria deslocada para Nazaré Paulista. A pergunta é, Nazaré Paulista não tem condições de fazer o júri popular dele por ser uma comarca pequena. Aí se pede o desaforamento e viria não para Guarulhos, mas para um fórum bem próximo da capital mesmo, Paulista, um fórum maior, ou no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse é o procedimento correto. Esse procedimento correto foi dado um parecer do Procurador-Geral da República em Brasília, no STJ, mas infelizmente a Justiça não acatou, ele foi para júri popular em Guarulhos, o que pode inviabilizar amanhã ou depois, seja em que grau de recurso for, esse julgamento do júri. Porque o júri, ele tem a soberania dos vereditos e os seus 7 jurados leigos que julgam os processos contra a vida. Mas a base territorial é o ponto de fixação dessa competência. Os jurados leigos estavam incompetentes, o promotor estava incompetente, o juiz estava incompetente. Essa é a verdade dos fatos. Certinho? Tem o Código de Processo Penal aí? Tem. Vamos lá, lê o artigo 6º do Código Penal. Depois eu vou fazer a pesquisa em casa. Quem quiser, primeiro é o Código Penal. Quem quiser poderá também fazer a pesquisa junto com o link de Mestre Nakashima, que vocês vão ver que é interessante esse tema para vocês. É de muita riqueza acadêmica, científica, esse tema para vocês. Então, na prática, a única diferença seria a diferença das comarcas, né? Porque Sim, mas presta atenção. Se fosse uma comarca menor, né? Não, mas veja só, presta atenção. Competência territorial, ela é determinada e abocada para si a sua competência como juízo prevento. Não interessa se a comarca é pequena, se não tem juiz, se vai cair granizo, isso não nos interessa. Posteriormente a isso, quando, que está no início do processo ainda, quando for marcado o júri, daqui a 1 ano ou 2, na época estava no início, quando for marcado o júri, é que nós vamos analisar se fazer o júri ali é prejudicial ou não, devido à segurança do juiz, do promotor, do advogado, do próprio réu, por ser uma comarca pequena. Mas a competência, ela é avocada. Competência territorial não é para ser discutida, porque se fosse assim, nós iríamos discutir. Eu não vou entrar em competência territorial, porque você já sabe o que é. O Brasil é um país federado, formado por vários estados, dentre esses estados, vários municípios, e nós avocamos aqui as competências, para que tenha o juiz natural, o promotor natural. Senão era o caos. Você comete um delito aqui, eu vou julgar você em São Paulo. Era o caos. Entendeu? Você tem a competência. Por isso é esse conflito, por isso eu vou deixar para adiantar a aula, eu vou passar o vídeo para vocês, que está na Rádio Júri, aproveitando aí, ó, www.radiojuri.net, a mais assistida da internet. Grande abraço. Deixe seu joinha no YouTube e seu link para o professor Martinez, que vos fala aqui ao vivo e a cores. Diga, meu querido. Gente, presta atenção. A Helena está fazendo a pergunta de alta complexidade a nível de pós-graduação. E ela só está na graduação. Vamos lá, pode prosseguir. Certo. Não se soubesse aonde se consumou o fato. Em tese, a medicina legal, ela diz, doutora, com a palavra doutora Susan,
com propriedade de enfermagem, a medicina legal, ela diz quantas horas o corpo faleceu, está morto, né? Ela pode detectar. Então, a própria medicina legal pode dizer o momento consumativo. Essa possibilidade é muito remota, só se fosse um período de tempo muito curto. Mas a própria medicina legal pode dizer que há uma presunção de que o corpo faleceu naquela comarca. Não pode, doutor? Pode, a medicina legal pode dizer. Então, esse conflito territorial pode não existir, certo? Lógico que todo conflito que existir será dirimido por quem? Pelo Poder Judiciário. Diga, meu querido. No caso de, por exemplo, a omissão da população, por exemplo, no caso da carta-bomba, muito chamado carta-bomba, eu mando a carta-bomba daqui para São Paulo, o acidente acontece lá, eu tenho que responder aonde? Lá ou aqui? Aonde se consumou o delito. Se a carta-bomba matou lá, O crime foi aqui. mas o problema todo é que você vai ter que estudar esse artigo 6º e esse artigo 4º do Código Penal. Consumação delitiva. Vai pegando o barco dele aqui, o Código Penal brasileiro é da teoria da atividade. Ele deixa muita ambiguidade. Mas vocês vão ter que assistir o meu vídeo, que ele faz uma diferença. Isso eu vou deixar para vocês fazerem em casa para a gente adiantar o assunto. Mas o meu vídeo ele faz uma diferença entre o artigo 6º do Código Penal e o artigo 70 do Processo Penal, que ele traz uma ambivalência aí, uma conflito aparente de normas. Vamos lá, artigo 6º, vamos lá. Peraí, vamos ver, gente. Um de cada vez. O assunto é polêmico, mas vamos fazer um de cada vez. A turma é pequenininha, dá pra gente fazer. Bora, meu querido Rogério. O que foi? Considera-se praticado o crime do lugar em que ocorreu a ação ou omissão do dono que paga, bem como se fosse produzido ou deveria produzir-se quantidade. Esse artigo, vocês vão ver, ele é ambíguo, ele deixa muitas brechas. Ou é um local ou outro. Dois não podem ser. Aí nós vamos para o artigo 70 do Código de Processo Penal. Bota aí. 70. É valer? Lê. Da competência pelo lugar da infração, no caso. Artigo 70. A competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o ato da execução. Para crime no território brasileiro, vamos para o artigo 70. Para extraterritorialidade, vamos para o artigo 6º. Código Penal. Agora, isso vocês vão ver no meu vídeo, ou vocês têm que assistir já no final de semana, para já fazer essa pesquisa. E você poderia, hein? Não tem problema, você começou a assistir o primeiro já? Você pula, você vai para esse 11º, que é mais importante. Agora, use o caso de Mestre Nakashima, bote aí. Para quem gosta de estudar, use o caso Mestre Nakashima e Misael Bispo de Souza. Mestre Nakashima é japonês, uma colega nossa advogada, uma senhora japonesa, né? E ele um rapaz brasileiro, baiano. Tem um caso na Netflix? Tem, então pronto. Aí vocês vão estudar esse caso aí para ver que, na minha opinião, e na opinião não é só minha opinião, pesquisa e traga para mim, porque eu fiz a pesquisa, deixei um colega meu, e esse colega meu sumiu com a minha pesquisa, entendeu? Bom dia, amigo. Pode. Peraí, deixa eu terminar aqui, olha só. Então ela sumiu com a pesquisa, eu estou procurando, se vocês conseguirem, os advogados, doutor Samir, fez um recurso muito bonito para Misael, técnico, né? Não estou entrando aqui no mérito, porque a gente está filmando, sabe que foi uma morte muito triste para a família, né? A nível de emoção é muito triste, mas a gente do direito tem que ser igual ao médico, tem que ser técnico também, né? Porque se perder até que nem a bagunça o direito. Concorda comigo? Diga aí, amiga. Pode pegar a cadeira, é isso que você está querendo, é? Mais uma só, senão ficar sem cadeira para chegar gente, mais uma ou duas, né? Uma só, beleza. Bom dia, bom dia. Fala. Vocês são que cursam? Psicologia. Aqui está precisando de alguns psicólogos, depois você manda. Veja só, presta atenção. Presta atenção. Então o que acontece? Olha lá, gente, ó, presta atenção.
Então, muita atenção nesse lado. Embora seja uma coisa triste o crime dela, no sentido emocional, no sentido fático, né? Mas no sentido técnico, a gente tem que seguir no direito a tecnia, porque senão o direito vira uma bagunça, concorda comigo? E gera insegurança jurídica. Então, o doutor Samir fez um recurso muito bonito para o STJ, e o procurador deu o parecer, e aí sem falsa modéstia, igual ao meu, antes dele dar. Esse que eu estou dando aqui em sala de aula. Eu peguei esse parecer, aí entreguei para um colega meu, professor, para dar aula, que ele foi dar aula no interior. E ele sumiu com esse parecer, não sei o que ele fez. Eu estou procurando de novo quem conseguiu o parecer do procurador do STJ, do caso Messa Nakashima e Misael Bispo de Souza. Estou anotando? Esse parecer foi num habeas corpus, porque ele queria o quê? Ele queria o trancamento da ação penal, ele queria o quê? Parar o processo, e o procurador disse, mas muito bem fundamentado o do procurador, muito parecido com o meu. Aliás, nesses vídeos, eu fico sujeito a esse tipo de coisa, são cópias que fazem das minhas teses. Paciência, né? Faz parte da vida. Então, você já vai não, né? Não vai não, fica aí. Então, veja só, presta atenção. Esse parecer, ele diz que o processo que foi feito, né, inicialmente, né, no município de... Qual foi o município que eu disse a vocês? Em Guarulhos. De Nazaré. Está com o juízo, vou repetir, com o promotor, com o doutor delegado, está um processo com incompetência a nível territorial. Não é incompetência de saber fazer as coisas que eles são. Você sabe, professor, eu posso assistir na sala errada. Ah. Você vai ser errado, eu sou terceiro. E falar na sala dele contigo. Você vai assistir qual aula? Vou assistir o professor da conversa. Então vai lá, penal 2, vai lá. Boa sorte, Jesus abençoe. Viu? Já adiantou. Eu posso. Já adiantou. Já adiantou lá daqui. Isso é brincadeira, rapaz, do que mais? Não é brinquedo não, viu? Então, esse processo foi julgado e foi a júri popular, e aí entra a questão, por um juízo, jurados leigos, juiz, promotor, incompetência territorial. Por quê? Até o momento em que o corpo não foi achado, todos os atos de Guarulhos, na minha opinião, minha tese, são válidos. Todos os atos. A partir daí, esses atos deveriam ter sido remetidos para Guarulhos, Nazaré Paulista, e lá se desenrolar, porque estava no início. O júri ocorreu depois de 2 anos. Deu para entender, gente? O júri ocorreu depois de 2 anos. Então, daqui a 2 anos, vamos ver se Nazaré Paulista tinha competência, tinha capacidade de fazer o júri ou não, é outra história. Mas a competência territorial Nazaré Paulista. Amanhã ou depois, em processo ocorre isso muito, seja na ação de revisão, seja num recurso qualquer, esse processo pode ser nulo de pleno direito. Mas aí eu tenho que fazer uma crítica, com todo respeito a todas as pessoas, a todos os colegas, eu tenho muito carinho, muito respeito a todos, mas isso significa que o ego e os holofotes midiáticos não permitiram o cumprimento da lei numa medida certa e correta. Porque o juiz de Nazaré Paulista, o promotor de Nazaré Paulista, o delegado de Nazaré Paulista, recebendo o processo, iriam fazer tão bem quanto os colegas da outra comarca. Eu não tenho dúvida dessa capacidade, dessa competência de todos os colegas que estão operando o direito. Mas, infelizmente, os holofotes midiáticos e o ego não permitiu esse tipo de coisa. Vamos prosseguir. Gente, essa pesquisa é importante, esse vídeo é importante, eu vou deixar para vocês assistirem para a gente adiantar o nosso lado. E vocês vão pesquisar, chegar ao entendimento de vocês, que não precisa ser igual ao meu entendimento. Pode ser diferente, agora tem que fundamentar. É isso que eu quero que vocês aprendam. Vamos lá. Prosseguindo aqui agora. Prosseguindo, vai escrever. Os mesmos autores sussomencionados, nos dizem, 2 pontos, sussomencionados,
nos dizem, 2 pontos. Antes de prosseguir, eu acho que eu interrompi alguém que queria fazer alguma pergunta. Não sei se quer fazer ainda, mas é importante. Mas se for aqui no Brasil, a pessoa pegando o saco dele, a pessoa no Brasil tem uma Para o exterior, eu entendo que nós vamos para o artigo 6º do Código Penal. Porque o artigo 6º do Código Penal é que trata de extraterritorialidade. Mas o que trata de artigos, de assuntos referentes ao Brasil, especificamente, é o artigo 70 do Código de Processo Penal. De maneira? É o meu entendimento. Não é o meu só não. Outros autores renomados também. Eu coloquei no vídeo os autores renomados para vocês entenderem. Não deixem de assistir o vídeo no final de semana. Não deixem de estudar esse assunto, porque é de vital importância para a sua compreensão. Tudo isso. Tem muito vídeo para vocês assistirem. E mais vídeos a serem ainda para serem lançados. O quê? Também vai estar. Também vai estar. Eu estou até, por enquanto está gratuito, mas a ideia é cobrar uma taxa de contribuição para a rádio, para vocês assistirem. Uma taxazinha leve, né? Que é preciso, né? Uma taxa pequena, né? Então os mesmos autores nos dizem 2 pontos. Vamos lá, prosseguindo. Os mesmos autores sussomencionados. Sussomencionados. O que é que significa sussomencionados? Sussomencionados é acima mencionados. A nosso ver deles, né? Abre aspas, que eu estou falando dos mesmos autores ainda. A nosso ver, a consumação, entre parênteses, morte, entre parênteses, morte, dar-se-á não apenas quando houver silêncio cerebral, revelado pelo eletroencefalógrafo. Eletroencefalógrafo. Isso, eletroencefalógrafo. Vírgula. Lógrafo. Mas também quando ocorrer concomitantemente simultaneamente, a parada circulatória e respiratória em caráter definitivo. Ponto de segmento. Isso, entretanto, não significa permitir que num corpo humano descerebrado
funcionalmente continue a circular o sangue e o ar unicamente por processo artificial depois de inúteis, processo artificial, vírgula, depois de inúteis e prolongadas, tentativas, sem que haja reanimação espontânea. Certinho, gente? E aí? Doutora Suza, nos fale um pouco como enfermeira, chefe dessa sala. Me fale um pouco sobre a questão dessa morte aí cerebral, para a gente ter um viés mais da área de saúde. Gente, vamos ouvir Suza agora, porque pelo que a gente entendeu até aqui agora, espontânea. Aqui agora, pelo que a gente entendeu, se o corpo não funciona espontaneamente, né, ele vai ficar respirando através de aparelhos, ou não há uma força, não tem força nem energia para funcionar espontaneamente, dá-se a sua morte, nem que seja a morte cerebral. Agora, quem pode falar melhor é quem é aqui na sala, a nossa enfermeira, e ela vai nos falar sobre isso. Diga, não. Enquanto os órgãos estiverem funcionando, né, e não há constatação de morte cerebral, não há uma morte Declarada. Né? Só após os testes, que é feito mais ou menos em 48 horas, para poder constatar essa morte cerebral. Aí sim, há uma morte evidente. Aí no hospital. Isso é considerado um estado vegetativo. Que aqui até o próprio texto diz, né? A vida vegetativa. E o médico legista, porque agora é muito importante para nós de direito, as formalidades. O médico legista tem que atestar a morte, não é isso? No hospital, como se dá isso? No hospital, você tem um médico, o médico declara a morte. Aí você chama o legista. O médico legista vai atestar a causa da morte. Mas quem atesta a morte é o médico. Então, esse momento aí, a gente tem que respeitar, na minha opinião, juridicamente, é a definição do médico sobre a morte. Agora, você pode também, de forma simbólica, dizer que a morte é constatada dos troncos, primeiro a morte cerebral, ou uma parte circulatória respiratória, correto? Não entendi, não. Mas às vezes há um estado vegetativo e não precisa automaticamente estar ou na parede sem aparelho. Mas o aparelho é necessário para a morte cerebral, correto? Morte cerebral. Sim, a vida morte cerebral só funciona com o aparelho, correto? Pega no lugar que já tudo tem a morte cerebral sem que a pessoa está morta. Pelo código penal, pelo código Sim. Mesmo que os órgãos continuem funcionando artificialmente, tá bom. Mas pela medicina também, A medicina tradicional da morte com a morte cerebral. Mas não que isso não será ele realmente morrer, porque estamos fazendo os testes para ver se realmente o cérebro tinha parado. Os órgãos dele em perfeito estado, então deveriam ser transplantados. quais são as principais características do morte cerebral? As principais características da morte cerebral. Como é que o médico
É feito uma escala, na verdade, uma escala, um kit de forma, né? Motora, científica, verificação de clima. Então, assim, é um padrão verificado através dessa escala mundial. Então, assim, Não tem uma regra. não tem essa regra. É seguida essa regra. A escala de forma de lado. Se bem que É motora, o clima, é a gente ou não. Se bem que agora eu também li um artigo ontem, uma pessoa declarada oficialmente morta, ela voltou a fazer o Assunto complexo, né? É 48 horas para constatação. Gente, olha lá, beleza, agora eu vou fazer uma pergunta a vocês, olha lá, ó. Vai uma pergunta agora aí, ó. Gente, vai uma pergunta agora aí, bora lá, pergunta. Pergunta é a seguinte: além da competência territorial, qual a outra importância da gente saber a data exata da morte de uma vítima de um ataque homicida? Não, a vítima de um ataque homicida, vamos falar assim. No momento em que ela estiver no hospital, ela é uma vítima de um ataque homicida. Qual a importância da data? Questão da lei no tempo e no espaço, certo? Questão da lei no tempo e no espaço. Se, como a Helena falou muito bem, surgir uma nova lei, ele morreu, ele está em estado vegetativo, mas demorou 48 horas para se constatar. Nesse período surgiu uma nova lei que diz, ele tomou um murro e caiu no chão. Quem é, hipótese, surgiu uma nova lei em que diga, quem deu um murro, né, não poderá ser considerado punido, certo? Embora o murro tenha sido dado antes, né, da lei, mas a morte se deu depois, surge já um imbróglio jurídico. E qual outro fator importante? Imaginemos que o promotor esteja com o caso, já vindo o doutor delegado, doutor promotor, bom dia, tudo bem? É aqui mesmo você? É penal 3? 2 não é aqui não, na outra sala. Viu, amor? Mas fique tranquilo que é assim mesmo. Viu? Faz parte do processo. Nada, boa aula, viu? É? Por quê? Bom, vamos comentar aqui. Nome de faculdade, está gravando. Nome de faculdade podemos comentar. Mas vamos lá. Outro ponto importante. Qual é o outro importante? Outro ponto importante. Imaginemos que o promotor tenha recebido do doutor delegado e do doutor delegado o indiciamento, né, do autor delitivo e esteja preparando a denúncia a ele. Quando ele estiver preparando a denúncia, ele vai no hospital e procura saber a situação do paciente, certo? Dependendo da situação do paciente, o que é que o doutor promotor de justiça poderá fazer na denúncia? O doutor promotor está preparando a denúncia, recebeu o doutor delegado o indiciamento. O paciente, a vítima está no hospital, concorda? O doutor delegado, o doutor promotor irá então proceder à denúncia, né? Vamos supor que ele queira proceder à denúncia hoje. Que dia é hoje? Dia 15. E vai a doutora Suza, enfermeira. Com todo o respeito, uma enfermeira muito simpática. O doutor promotor procura ela, conversa com ela também. Né? Não é isso? Está gravando. Mas aí tudo bem. Resultado. Para minha mulher ver, é um prato cheio, né? É um prato cheio. Vamos lá, presta atenção. Chegando lá, a doutora Susan, com toda a sua capacidade, diz a ele o seguinte: olha, ele está em estado vegetativo. Ele pergunta, mas já tem o laudo do médico de morte? Ele diz, não. Mas eu tenho que preparar a denúncia hoje. Qual é que vai? Tentativa de homicídio. Ele não poderá dizer que houve homicídio consumado. Não obstante, por uma questão de lógica,
Amanhã ou depois do curso do processo, pode ser feito aditivo para o homicídio consumado. Mas ele tem importância em competências territoriais, ele tem importância na questão de tentativa e da questão da consumação, ele tem todo tipo de importância. Além do mais, ele tem importância se houver uma causa superveniente relativamente independente, que é do artigo 13 do Código Penal brasileiro. Deu para entender, gente? Daí? Essa questão que o senhor falou agora, que perguntou a gente, de tentativa, caiu no concurso, não sei se vai lembrar. É bom que aqui vocês têm a formação, a base, o entendimento, com uma genialidade particular e peculiar do professor que vos fala, oriunda também das perguntas feitas por vocês, que são de um grau extremamente elevado de genialidade própria, peculiar de vocês. Ok? Vamos continuar. Concorda, não? Vamos lá, bora. Diga. A morte. Eles vão ouvir qual é a pergunta pertinente também. Cada um fala uma vez, vamos embora. Está no hospital. Está no hospital. Tentativa. Aí fez o laudo. Vamos dizer que depois de 5 dias morre. Sim. Tentativa de homicídio consumado. Sim, não, veja só. Ele entra com a ação. Ele fez a denúncia hoje, entra segunda-feira. O paciente está lá ainda, não morreu. O juiz recebe a denúncia. O processo vai continuar. Por uma questão de lógica jurídica, se a morte ocorrer daqui a um mês ou não ocorrer, o paciente pode ficar naquele estado muitos anos, tem casos, né, específicos. Há o enquadramento, por uma questão fática, lógica, né, porque ninguém vai pensar, poderá ser feita uma mudança no sentido de que haja o homicídio consumado. Isso não tenho dúvida nenhuma disso, certo? Isso parece também que não seria nem lógico ser diferente, certo? Mas a importância de saber se ele morreu ou não, ela tem vários viés dentro do próprio direito, principalmente direito penal. Legal? Vamos prosseguir. Do autor da crime, ele pode, na verdade, pela maneira que ele fez, ele ser homicídio ou tentativa. Porque de repente o cara teve até um resultado de morte, mas não houve da parte dele. Por exemplo, o cara deu um soco, correto? Correto. Deu um soco. Seria o que aí? Agressão, exatamente. Mas o cara morreu. Então aí, na verdade, o homicídio foi decorrência do soco, porém a tentativa não existiu. Não queria, não vai tentar matar alguém com soco. Seriam lesões. Mas aí eu vou botar uma questão mais detalhada, mais pesada. Aconteceu isso no carnaval, né? Um menino recebeu um soco e ele faleceu. É lesões. Então, então, Vamos lá, pergunta mais nossa amiga aqui, bora, vamos lá. A violação é lesão corporal seguida de morte, não tentativa de homicídio. Vamos lá, diga-me. Uma coisa mais específica. O caso que aconteceu, o rapaz que estava no hospital, porque uma mulher estava com tudo do rapaz. Mas não entendi nada, fale devagar. Deu a situação. Um rapaz tinha uma razão com uma mulher. E ele deu, acho que foi mais de 40 facadas nela. Certo. Você sabe desse caso aconteceu? Sim. Aí é o que então? E ela jogou, ela mais de 40 Tentativa ou homicídio? Se ela morreu, homicídio. Ela não morreu. Tentativa. Mas nesse caso, ela ficou no hospital. Sim. Mas ela estava no hospital. Você tem que ver a intenção do cara. Alguém vai dar 40 para cada pessoa só para machucada? Não, tá. Então, Mas se ela ligasse. Aí o ânimos não é cande, o ânimos de matar. Se ela não morreu, foi por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas a tentativa está caracterizada. Por isso que é importante saber, estando no hospital, o momento consumativo da morte. Sobre o presente para acabar a discussão, o foco disso aí é a questão do rol. Qual a intenção do agente? Esse é o foco. Por isso que é fato antijurídico. Qual a intenção dele? Se foi assalto, É aquele que você mata com o carro. Aí todo mundo vem para dentro, não. Ninguém queria pagar. Então, justamente, o homicídio culposo. Por quê? Porque todo mundo alega o quê? Então, eu não queria matar. O carro bateu, foi um acidente. Professor, pode Diga, meu também seguir o George, de que ele queria fazer um assalto e na sequência ele teve que fazer. Aí seria latrocínio. Aí. Vou prosseguir de morte. Vamos prosseguir, gente. Olha lá. A lei número
Essa lei é muito interessante, vocês dão uma lidinha. Algumas leis, gente, a gente não corre da vida acadêmica da gente, não precisa você se aprofundar, mas pelo menos dá uma lidinha nos artigos. Não precisa você aprofundar essa leitura para ganhar tempo. Mas você puxar lá na internet, dá uma lidinha só nos artigos, para ter uma noção dela, que é importante. 9.434 de 97. Não precisa você ler e demorar 2 horas. Puxa na internet, dá uma lida por alto e fixa um pouquinho a ideia do que a lei diz. Ela definiu que a interrupção, ela definiu continuação. Ela definiu a lei 9.434/97. Ela definiu que a interrupção da vida, né? Para o direito penal, definiu a interrupção da vida. Para o direito penal, tanto que autoriza o transplante de órgãos. E assim definiu esse momento como a morte encefálica. Definiu esse momento como a morte encefálica. Eu gostaria de voltar aqui para a doutora Susan, que é a nossa enfermeira-chefe. Doutora enfermeira, para que ela possa dar uma definição assim rápida para o conhecimento nosso de morte encefálica. Doutora, qual a palavra? Na parte de medicina, né? Morte encefálica. Mas a gente quer saber uma definição sucinta para nós do direito entendermos o que significa morte encefálica. Não há funcionamento nenhum cerebral. O cérebro não morreu. E não há possibilidade dele voltar, não é isso? Não há possibilidade dele voltar nem com choque, nem com nada. Não. Ele morreu mesmo. Morreu. Sem o cérebro, o corpo não pode funcionar, pode? A não ser vegetativamente. Não é isso? Através das máquinas deixando de funcionar vegetativamente. Diferente do estado de coma, não é isso? Que o estado de coma leva você ao nível delta de consciência, a um funcionamento cerebral, porém a uma inconsciência total. Nesse caso, uma morte total. Gente, ficou claro isso? Vamos prosseguir. O conceito de morte encefálica, de acordo com a Sociedade Americana de Neuroradiologia, é que se trata Sociedade Americana de Neuroradiologia, é que se trata de estado irreversível de cessação de todo o encéfalo, cessação de todo o encéfalo e funções neurais, vírgula, resultante de edema e maciça destruição resultante
de edema e maciça destruição dos tecidos encefálicos, apesar da atividade cardiopulmonar poder ser mantida por avançados sistemas de suporte, vital e mecanismos de ventilação. Vital e mecanismos de ventilação. Eu vou lá, estou indo lá. Já fui convidado, estaremos lá. Eu vou só para o senhor vai. Eu vou. Agora eu não bebo, só tomo refrigerante. Hein? Ah, comeu eu como. Agora vai só refrigerante. Doce e tudo, agora não bebida alcoólica não. Tá certo. Vamos lá. De acordo com o tradicional conceito de morte, não se vislumbra profunda modificação do que foi dito por Almeida Júnior e Costa Júnior. Afinal de contas, não se deve exigir as paradas circulatórias e respiratórias em caráter permanente, posto que uma pessoa viva mais descerebrada é considerada a sua morte, desde quando
esteja a mesma com reanimações artificiais, desde quando a mesa esteja com reanimações artificiais, é isso? E que seja impossível a sua volta à vida. Deixa eu terminar aqui agora. Do exposto, o momento mais importante é a cessação da atividade encefálica, em definitivo, e de forma irreversível, para caracterização da morte, do paciente, vírgula, o que para o direito penal importa principalmente para os casos de homicídio, aonde vamos delimitar a consumação delitiva em quaisquer de suas modalidades. Certo, gente? Vamos a um tema agora aqui que é muito importante, que eu fiz com carinho com vocês, não vai dar para concluir, mas vamos fazer uma leitura e tentar fazer um debate para a gente trabalhar sobre a vida extrauterina, que é um ponto importante que Guilherme de Souza nos traz. Legal? Antes, porém, caso vocês assim desejem, vamos tomar um cafezinho de apenas 5 minutinhos. Legal? Bom, pessoal, continuando, nós estamos na aula aqui, na aula do dia 15 de fevereiro
de 2020. Quero agradecer a vocês aqui, porque nós estamos com uma frequência muito grande dos nossos alunos. Agradecer aos meus colegas da OAB, que tanto nos assistem, né, meus colegas da OAB. Veja que nós estamos dando assuntos. Aos meus colegas da OAB também, da Comissão de Ensino, que eu tanto respeito, a Comissão de Ensino da OAB. Nós estamos fazendo um ensino sério, um ensino competente e que tenho certeza que meus alunos estão realmente aprendendo. E eu devo isso à nossa instituição. Eu não quero falar aqui para a questão de marketing, tem outras instituições que eu leciono, mas também em homenagem aqui ao OAB, a Comissão de Ensino, que nós estamos aplicando as pautas. Hoje quem não veio tomou pauta, 15 de fevereiro de 2020. Quem não veio tomou falta. O rigor acadêmico será básico e quem não aprender vai ser reprovado. Esse é meu lema, é o lema da OAB, porque a OAB tem muitos cursos, nós precisamos realmente parar essa coisa que nós estamos vivendo. Não é verdade, gente? Bora lá. Agora presta atenção, gente. Eu vou ler aqui agora o artigo 6º. Depois vamos tirar a share da página e vocês vão ver meu vídeo ainda. Porque hoje em dia o MEC permite 60% em sala de aula, 40% fora. E nós temos a Rádio Júri, a Rádio América, a Universitária FM, tudo isso à disposição de vocês, com vídeos e áudios da rádio à sua disposição, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Professor Martinez, que eles falam. Dê o seu clique de joinha, fique conosco. Vamos lá, artigo 6º. Eu vou ler, Código Penal, só vou ler. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Tá? É o artigo 6º do Código Penal. Teoria sobre o lugar do crime. Para o lugar do crime também existem 3 teorias. A primeira é da atividade. Considera-se local delito aquele onde foi praticada a conduta, atos executórios. É a teoria da atividade, né? Considera-se o local delito aquele onde foi praticada a conduta, atos executórios. B. Resultado. O lugar do crime é aquele onde ocorreu o resultado. É a teoria da consumação. C. Teoria mista. Gravem esse nome. Cai muito em exame da OAB. Teoria mista ou ubiquidade. Ou ubiquidade. Porque às vezes cai ubiquidade e você diz assim: o professor Martinez nunca me disse que era ubiquidade. Você imagina isso, né? Então vocês vão saber que é a teoria mista ubiquidade. Então ela diz o seguinte: é lugar do crime tanto onde houver a conduta quanto o local onde se deu o resultado. Essa é adotada pelo artigo 6º do Código Penal. Até aí tá legal? A nossa informação aqui só o ordenamento brasileiro. Peraí, deixa eu terminar. A de atividade. Não, aqui eu estou com Guilherme de Souza Nutti. É o artigo 6º do Código Penal. Sim, mas é justamente o que foi a teoria penal. Presta atenção, eu estou com o Guilherme de Souza Nutti. Se você quiser discutir o livro de Nutti, eu dou o telefone dele, você escreve, liga para ele: alô, Nutti, estou discutindo. Eu vou chegar lá até o final, porque tem um desdobramento aqui. Tem um conflito de normas com o artigo 70 que a gente vai dirimir agora. Mas agora, no momento, se cair uma pergunta no exame da OAB sobre qual a teoria adotada pelo artigo 6º do Código Penal, porque as perguntas da OAB, aqui para nós, estou gravando, é um sistema que deve ser modificado para tirar esse negócio do xizinho. Mas a pergunta objetiva: qual adotada no artigo 6º do Código Penal? Ubiquidade, e outra você vai botar ubiquidade. Legal? Ubiquidade. Agora vamos lá. Agora existe um conflito aí, Jorge, entre o artigo 6º do Código Penal e o artigo 70 do Código Penal brasileiro. Vamos lá? Há um conflito. Levando-se em consideração que o artigo 70, vamos lá, gente, do Código Penal brasileiro, Código de Processo Penal, estabelece a competência a ser determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Olha lá, lugar em que se consumar a infração, certo? Então, lugar que consumar a infração é resultado. Poder-se-á sustentar a existência de uma contradição entre a lei penal, teoria mista, e a lei processual penal, teoria do resultado.
Ocorre que o artigo 6º do Código Penal destina-se exclusivamente ao direito penal internacional. Ou seja, a aplicação da lei penal no espaço, quando um crime tiver início no Brasil e terminar no exterior, ou vice-versa. É o denominado crime à distância. Para os delitos cometidos no território nacional, continua valendo o dispositivo do artigo 70 da Lei Processual Penal. Eu tenho um vídeo especificando tudo isso que eu gostaria que vocês assistissem. Vou deixar na Xerox, porque o que eu falei aqui, fiz apenas alguns comentários leves meus, mas foi o que o doutor Guilherme de Souza Nussi disse. O autor, na minha opinião, de penal, processo penal, mais contemporâneo, na minha opinião, é o doutor Guilherme de Souza Nussi. Na minha opinião. Está vivo, está publicando obras atualizadas. Seguido deles, surge agora o Vitor Gonçalves, que vem sendo um autor também conceituado. Certinho? Os outros são bons autores, sim, excelentes autores, mas eu falo de um autor que está emergente. E está aqui o que ele escreveu, eu li o que ele escreveu. Certinho? Então, utilizem isso no código, no exame da ordem, que vocês acertam a questão. Deu para entender? Vou mandar o vídeo para vocês de novo, desse conflito que é mais detalhado do que eu explico, mas tudo dentro de Guilherme Souza Nussi. Ao terminar a aula, vamos tirar essa cópia disso aqui para vocês lerem os comentários dele. Podem pesquisar, podem trazer outras teses, a gente discute aqui. Legal? Entendeu, Jorge? Ficou dúvida? Vamos lá. Justamente, Helena, perfeito. Mas olha só, o caso mais interessante que se aplica a isso, vocês podem pesquisar na internet e, por favor, achem esse parecer, é belíssimo, o parecer do procurador do STJ, que deu no habeas corpus de Misael Bispo de Souza, que foi condenado no júri por ter assassinado Mércia Nakashima. Então ele tem um parecer exatamente sobre isso. E o caso de Misael e Mércia, Misael Bispo de Souza e Mércia Nakashima, é o caso justamente, viu, Bárbara? Guarulhos, quando ela some, o corpo encontrado em Nazaré Paulista, onde se comprova pela medicina legal que os atos de consumação delitiva se deram em Nazaré Paulista. Então a competência territorial pelo artigo 70 do Código de Processo Penal é Nazaré Paulista, certo? O artigo 6º fica para crimes internacionais à distância. Faço um vídeo detalhado para vocês ouvirem isso, e tudo que eu faço em cima de Guilherme de Souza Nussi. Ninguém pode dizer que é um autor contemporâneo, moderno e que tem livros hoje de repercussão. Aliás, livros modernos atualizados, como Guilherme de Souza Nussi, está difícil. Outros autores fazem, eu gosto muito do Greco, gosto muito do Capês, gosto muito de outros autores, entendeu? Mas dois autores que estão surgindo é o Vitor Gonçalves e ele aqui. Vamos lá, gente. Vida extrauterina, para a gente começar e terminar, legal? Ó, eu vou deixar aí na Xerox, vamos copiar o que vai para a Xerox hoje, porque aí você deixa lá direitinho. Vai para a Xerox a folha 69, Guilherme de Souza Nussi, 19ª edição, a última que saiu. Da página 69. Essa parte, 69, ponto. Aí vem as outras. As outras são das 727. Não, vai ficar na chave. E tudo grifado, ó. Eu leio, releio, grifo, para poder dar uma informação para vocês a melhor possível. Eu vou botar até a página 760. 727 a 760. Não comprem livro agora. Eu estou comprando porque eu sou profissional, professor, preciso para hoje. Eu não posso ficar. Mas eu sei que eu estou gastando dinheiro à toa, porque vai sair o novo, eu vou ter que comprar o dele. Entendeu? Como já saiu esse novo, eu comprei. Como veio o manual dele, eu compro o manual dele. Certo? Que já encomendei, já paguei. O que vocês precisarem desses livros que eu tenho em mãos, eu tiro o xerox para você, deixar à exposição para vocês tirarem. As partes mais importantes vocês devem estudar. Legal? Pegou aí as páginas, beleza? Então vamos lá. Vamos à vida extrauterina.
extra e ultrauterina. Ultrauterina. A vida, vamos copiar agora, é protegida, a vida é protegida pelo ordenamento jurídico desde o instante da sua concepção. Nós vimos a vida ao final, olha só, hoje nós vimos, olha só, o que nós fizemos hoje, ó, nós vimos a vida ao final dela, certinho, Bárbara? Sim. Ao final dela, agora nós estamos voltando para o início dela. Aonde o direito protege do início ao final. Entendeu? A vida é protegida pelo ordenamento jurídico desde o início de sua concepção. Enquanto está na fase intrauterina, se houver morte, eu faço um resumo e modifico as palavras que está na fase intrauterina. Se houver morte, entre parênteses, na gestação, fecha parênteses, estaremos diante do crime que nós vamos estudar, estaremos diante do crime de aborto. Copia também. Então, se houver morte na gestação, estaremos diante do crime de aborto. Esse peso eu não tenho. Notem que o termo que a legislação utiliza, qual é, gente? Intrauterino. Depois ele utiliza ultra e extrauterina. Fora. Professor, se tiver morte Dentro. na gestação, intencional, né? Sim, morte, está falando intencional. Morte, aborto. Mas olha só, o ponto importante é intra e depois extra, ou fora da gestação. Na realidade, o ultra é depois, né? O extra é assim, vou fazer uma classificação minha, pessoal. Eu gosto de distinguir a classificação minha e dos autores. Eu acho que é uma questão de ser fidedigno com vocês, né? Dos autores, Guilherme Souza Nucci, intrauterina e extrauterina, ponto. Guilherme Souza Nucci. Eu sigo muito ele, que eu gosto dele. Agora, minha, eu utilizo intra, eu utilizo extra e ultra, certo? O extra e o ultra podem parecer sinônimos, né? Extra e ultra, certinho? Mas o ultra, na minha opinião, ele fica num lapso temporal entre o rompimento da bolsa e a saída do bebê, na minha opinião. O que outros autores, como Guilherme Souza Nucci, entendem ser extra. Entendeu? Mas se vocês quiserem seguir só Guilherme Souza Nucci, é intra e extrauterino. Entra dentro da barriga da gestação, quando a bolsa se rompe, né? Aí você já entra em trabalho de parto. Desculpe, não, essa coisa vamos com ele, a sua genialidade, eu sou um pouco mais. Ao ultra em si, porque a partir do momento que deixou de ser intra, eu entendo, é uma de luz, já passa a ser extra. Porque a situação de ultra, é uma classificação minha, e aí vocês podem aceitar ou não, de uma intermediária entre, por exemplo, base do fato seguinte, olha só, eu tenho que distinguir 3 momentos, na minha opinião. Quando eu falo Guilherme Souza Nucci, eu falo Guilherme Souza Nucci. Quando eu falo minha opinião, minha opinião. Guilherme Souza Nucci não, ele vai fazer intra e extra, pronto. Na minha opinião, são 3 fases. Intra, a mulher está grávida, está lá dentro do bebê dela, certo? Ultra, passou a intra. Por que passou a intra? Porque rompeu a bolsa, está em trabalho de parto. O menino está saindo.
é ultra. E extra, quando ele está no mundo externo aqui com a gente. Quando ele respira e você bate no bumbum, ele dá aquela choradinha. Mais uma vez o senhor acertou. Eu acho que o senhor só errou quando o senhor pensou que tinha errado. O senhor está certo. Tô certo, tá certo? Só errou não bater no bumbum. Não pode bater no bumbum, mas não? Como é? Não pode. Agora faz o quê? Menino chora normal? Chora ou não chora? Chora mesmo? Porque eu soube que bati no bumbum, mas não sei. Vamos lá. Prosseguindo, né? Esse deixa por conta de vocês analisarem. Se Claudemir se bate ou não, né, Varela? Bate ou não? Não bate mais não? Antigamente batia, né? Antigamente batia? Antigamente batia. Eu me lembro que batia. Vamos lá. Você como assistente social, bate ou não bate? Não bate. Antigamente batia, não batia? Não era bater. Tapinha só, de leve, né? Uma coisa bem de leve, né? Vamos lá. Até para distrair um pouco, essa questão da batida, ela é usada também em outros momentos, mas vamos deixar para lá. Mas de leve, um saculejo, né? É isso não, vamos lá. Vamos deixar para outros momentos. Né? Não é? Como é o quê? Murrinho? Murrinho? Dá um murrinho, é? Rapaz, o negócio está mudando muito. Vamos lá. Então, matar o ser humano em gestação. Quando a vida fora do útero materno, quando a vida existe fora do útero materno, e ocorre um homicídio, ocorre uma morte dolosa, né? Nós vamos falar de homicídio, certo? Ou infanticídio, de acordo com a situação. Legal, gente? Infanticídio de acordo com a situação. Vamos iniciar essa polêmica hoje, mas você tem ideia, eu estou aqui no início da página, tem a página toda, ainda tem a outra página. Impossível de terminar hoje com eficiência. Então eu vou iniciar a polêmica, vai ficar na Xerox, vai haver a leitura, vai haver o debate, e eu estou programado com a turma de pós-graduação a fazer várias aulas para poder acelerar, mesmo em períodos bem próximos do carnaval. A turma de ciências criminais de outra faculdade quer andar com o curso, quer estudar, não está dando bola para carnaval. Eu então fui convocado, espero que possa ser remunerado para esse esforço, né, justo, esse esforço justo, e então estarei gravando e vocês passando para vocês, legal? Certo? Então eu só vou iniciar a polêmica e a gente vai encerrar para poder dar tempo de tirar xerox dos que nós queremos para vocês. Porém, a polêmica, existe polêmica, e eu gosto de Guilherme de Souza Nunes, porque ele é polêmico, e eu também gosto de polêmica, né? A polêmica acerca do início da vida extrauterina. Gente, então, com as datas dos júris, para usar todo esse argumento, todas essas técnicas nossas, e vamos fazer direitinho, vai ficar cada vez melhor, cada vez mais aperfeiçoado. Para a semana a gente vai definir quem é quem na atuação, certo? Eu vou pegar direitinho o nome, vou comandar isso aí de perto, de hoje a 15, certo? Não deixem de vir, é sábado depois de carnaval, mas vocês descansam na quarta de cinza, descansam na quinta, sábado, todo mundo aqui. Então pronto, obrigado. Vamos marcar. Então, início da vida extrauterina, para efeito de diferenciar o homicídio. Vida extrauterina, para efeito de diferenciar o homicídio, vírgula, o infanticídio e o aborto. Certinho? O homicídio,
o infanticídio, o aborto. Não precisa copiar, bote um ponto. É lógico, a pergunta dele fez sentido. Todos são mortes dolosas, né, que foram impostas à vítima, certo? No homicídio é a vida extrauterina. Não, só desculpe, eu esqueci de fazer o plim-plim, né? Plim-plim aqui da Globo, que eu gosto muito da Rede Globo de televisão. Plim-plim, presta atenção. Agora só ouvir, não copiar. O homicídio é a morte dolosa, né? E às vezes pode acontecer de outra modalidade, mas é a morte que se dá extrauterina. O infanticídio também é extrauterino, porém tem a peculiaridade do sujeito ativo, que a gente vai estudar ainda, que é a mãe em estado puerperal. E o aborto é feito com a vida intrauterina. Deu para entender? Entendeu? Professor, Diga. Segundo a Organização Mundial de Saúde, só existe vida a partir de X semanas de gestação. Sim. Se você fizer essa interrupção antes disso, o que você colocou aqui está na página 734 do professor Guilherme de Souza Nussi, que é a polêmica que nós estamos estudando com referência a isso, para o direito penal. Diga, meu amigo. Professor, a mãe da gestante resolve dirigir e causa um acidente. A criança morre. Intrauterinamente. É considerado? Depende do caso. Ela estava dirigindo, né? É. Tem que estudar o caso concreto. Se foi um acidente. Não estou falando de acidente. Ela estava embriagada? Pode ser o caso. Ela pode estar ouvindo. A gente vai estudar isso na questão do aborto. Mas existe uma polêmica em torno disso aí. Porque me parece, me parece que caracteriza o aborto, o ato de retirar o feto, né, de forma voluntariosa. Seria o desejo. Se houve a intenção, nós podemos caminhar. Mas vamos estudar isso. Vamos prosseguir aqui agora. Em tese, agora para escrever. Em tese, o correto seria considerar a vida, em tese, o correto seria considerar a vida extrauterina a partir do instante em que se instala o processo autônomo do organismo em que se instala o processo respiratório autônomo do organismo do ser que está nascendo, o processo respiratório autônomo, do organismo do ser que está nascendo, mas que é independente a partir daquele momento da mãe. Ponto. Em tese, essa é a vida extrauterina. Foi importante, Paulo, levantar essa questão, porque teve um caso de Henrique Renner, aquele rapaz que teve um acidente, e a mulher que ele matou, o casal, ela estava gestante. Interessante. E aí também, tudo bem, ele causou, porque ele estava de coma em velocidade, mas está respondendo até hoje. Nesse caso... Mas é nos Estados Unidos, Rick? Não, aqui. São Paulo. São Paulo. Nesse caso, ele está respondendo até hoje, falaram, eu lembro que um advogado falou de 3 vidas. Aí passou 3 vidas, o casal e ela gestante. Então o que Paulo levantou faz sentido. Foi bom para a gente pensar, faz sentido que a gente vai ter que analisar os fatos. Os fatos, Traga esse caso para a próxima aula e quando a gente estiver estudando aborto, a gente vai aprofundar. Não esqueça de trazer o caso não, viu, Paulo?
Chegue cedo na próxima aula. Vamos lá. Tal fenômeno, ponto de segmento, é passível, tal fenômeno do nascimento, né, com vida independente da mãe, respiratória, é passível de prova pericial. São as chamadas docimacias respiratórias. Docimacias respiratórias. Docimacias respiratórias. Respiratórias. Ponto. Docimacia, ponto de segmento. Docimacia é palavra oriunda do grego. Abre parênteses, abre aspas. Docimacia é palavra oriunda do grego. Abre aspas. D-O, abre aspas. D-O-Q-I-M-A-S-I-A. Que significa experiências ou provas. Que significa experiências ou provas. Ponto. Para a gente melhor se situar, eu gostaria que vocês anotassem quem vem às aulas mesmo, né? Que não é turista, nem voador, né? Eu soube que uma menina não pode vir à aula porque está em constante voo, ela trabalha na Gol. É copilota, em outra faculdade. Ela não pode vir à aula que fica voando direto, é copilota. Então, terá que assistir a aula através da internet, de alguma coisa nesse sentido. Tá difícil, mas vamos para frente, vamos lá. Então, eu gostaria de parar hoje, antes eu vou falar uma coisa para vocês, para a gente marcar bem na questão da docimacias respiratórias. Espera aí. D-O de dado, D de dado, O de Orlando, C de casa, I de identificação, M de Maria, A de Antônio, S de Sérgio, I de identificação, A de Antônio de novo e S de Sérgio. Docimacias respiratórias. A doutora Suza está convocada para a próxima aula, para esse estudo maravilhoso que nós vamos fazer. Bom, o fato aqui é que eu vou deixar na Xerox. O fato aqui é que eu... Mas não terminou ainda não, calma aí, viu, gente? Não terminou não. O fato aqui é que... Calma, vai tirar na Xerox. Tudo com calma. Eu não gosto de fazer nada apressado, assim, corrido. Não dá certo. Sim, minha amiga, mas não, por exemplo, eu vou namorar, hipoteticamente, né? Eu não vou fazer correndo, vou fazer com calma, né? Pode ser rápido, pode ser esse negócio, pode ser rápido, ser com calma. É sério mesmo, amor, é sério. Presta atenção agora. Então nós vamos continuar, presta atenção uma coisa, ó. É o quê? Vamos continuar. O coelho? Que coelho? Ah, sim. Presta atenção, ó. Eu vou continuar dessa parte aqui e nós vamos ver que a vida extrauterina, ela vai ter uma polêmica dentro da doutrina de quando ela verdadeiramente se dá ou quando não se dá para fins de homicídio, infanticídio e a diferenciação com aborto. Legal, gente? É um tema muito importante. Agora, gente, veja só, presta atenção. Foi aprovado pelo colegiado a continuação dos questionários, com extremo rigor. O colegiado daqui da faculdade, a OAB, Comissão de Ensino, que eu rendo aqui homenagem, estou filmando, com todo o rigor acadêmico, dando pautas e reprovando alunos. Muito obrigado aos amigos queridos que estão nos assistindo. Então, o resultado da história, tudo isso é prova, entendeu? Então, vamos fazer 5 perguntinhas só. Agora, para vocês copiarem para a próxima aula.
para vocês fazerem isso com o carnaval. Carnaval, eu estou à disposição no Zap, é só mandar o Zap. E os vídeos também, vocês terão um bombardeio aéreo dos vídeos, legal? Não sai. Não sai não agora, Leandro, pelo amor de Deus, eu peço de joelho, você é tão importante no grupo. Você é peça fundamental. Fique aí, vá. Primeira perguntinha rápida. Definir. É rapidinho, definir o que é homicídio e assassinato. Tem um vídeo sobre isso meu. Definir o que é homicídio e assassinato. Eu quero também dizer a você, homicídio e assassinato, definir o que é homicídio e assassinato. Peraí, dentro da doutrina brasileira e alienígena. Correto o termo, é a estrangeira, né? Alienígena é estrangeira. Eu nem vou botar, né? Alienígena ou estrangeira, pronto, quer botar estrangeira, bota estrangeira. Mas alienígena, alguns atores utilizam, gente, é sério, não é brincadeira, não utiliza. Bote estrangeira, pronto, estrangeira. Estrangeira. Pode colocar alienígena que tá certo, tô brincando, é certo. É certo. Segunda, calma. Diferencie o homicídio simples, segunda, do hediondo. Não, pergunta, isso é questionário, isso é pergunta, para você responder, não. O homicídio simples do hediondo. Terceira pergunta. Devagar, gente, ó. Se fizer com as coisas com pressa, gera ansiedade, estresse. Fazer com calma. Vamos. Devagar. O homicídio simples do homicídio. Simples do hediondo. E aí tem aquela polêmica do homicídio simples. Hediondo que eu dei na aula passada. Dia hediondo. Eu dei na aula passada a explicação do homicídio simples e hediondo. Terceira questão. Dissecar. O homicídio privilegiado. Quarta questão. Quarta questão. Discorra sobre o genocídio. Dei na aula passada. E está aqui também, que você vai tirar xerox. Está tudo aqui mastigadinho. Discorra sobre o genocídio. Quinta questão. Uma coisa é questionário, você responder outra coisa é pesquisar, onde você utiliza mais o seu conhecimento. Quinta questão e última. Fale sobre o conceito de morte para o direito. Mas nós temos hoje, e está aqui também na xerox que vocês vão tirar. De morte. Certinho, gente? Agora vamos tirar a cópia. Quem quiser sair, fica. Quem puder, já deixa a cópia na xerox. Vocês podem pegar segunda-feira de manhã na minha pastora. Certinho? Eu quero agradecer a vocês, um minuto só, uma palavra como educador, seriamente falando. Agradecer a vocês pela presença. Dizer-lhes que sábado depois de carnaval, quero todos aqui, temos muito assunto para dar e quero fazer um apelo a vocês, seriamente agora, como educador. O carnaval está aí e o coronavírus também. Então, aconselho a vocês, que são pessoas responsáveis, certo? Como eu aconselho a meus sobrinhos e considero vocês como meus filhos, não vão à rua, não vão à aglomeração, fiquem em casa para não pegar o coronavírus. Muito obrigado, um bom dia para vocês e um feliz carnaval. Muito obrigado.